Eleições 2016, mais uma vez em pauta. E vamos falar de novo sobre São Caetano do Sul, cidade que completa 139 anos e que vai escolher no dia 2 de outubro se mantém a atual gestão ou se troca de governo. Nós temos o prazer de receber nos estúdios do RDTV José Auríquio Júnior. Ele foi prefeito de São Caetano durante 8 anos, entre 2005 e 2012, está no PSDB e tenta voltar ao comando do Palácio da Cerâmica. Auríquio, muito obrigado pela presença no RDTV, tudo bem? Olá, Tiago. Olá, amigos internautas do programa RDTV. Com muita satisfação que a gente vem aqui no dia do aniversário de São Caetano do Sul, poder estar colocando à disposição de vocês para esclarecimentos. Auríquio, por que o município de São Caetano do Sul, que está completando 139 anos, deve ter uma nova gestão a partir do ano que vem na sua avaliação? Olha, Tiago, é muito simples, não é nenhuma questão de opinião pessoal nossa. Você pega qualquer pesquisa de opinião qualitativa ou quantitativa, a atual administração está reprovada de forma muito veemente. Você pega os índices de rejeição do atual prefeito ou os níveis de aprovação da atual administração, são todos insuficientes, portanto há um sentimento de mudança por parte da população. E a população, obviamente, até por estar vacinada com esse tipo de eleição que ocorreu da vez passada, em 2012, a população quer uma mudança com garantia de experiência, com segurança de renovação, no sentido que você traga aí experiências anteriores, no sentido da gestão, de já ter produzido algo pela cidade. E a gente tem aqui, de forma muito humilde, um legado junto à população de São Caetano do Sul. E é disso que a população quer saber na discussão e possivelmente aprovando isso de forma eleitoral. O senhor comentou que a população de São Caetano está vacinada em relação ao que aconteceu na campanha de 2012. O que aconteceu exatamente? Olha, na verdade, a eleição de 2012 foi uma eleição calcada em cima de mentiras. A candidatura, à época, foi produzida de forma artificial, uma candidatura de marketing, que era no sentido de que o fato de ser um médico de certa idade, etc., que tinha as condições de conduzir a cidade, porque tinha lá uma experiência de 16 anos no Poder Legislativo, e a gente, na época, já previa o tipo de administração que a cidade teria, e colocamos isso com muita clareza. E a população, ainda assim, entendeu que deveria tentar fazer uma troca de modelo, uma substituição de modelo, dando uma oportunidade. E, obviamente, o resultado é esse que nós estamos falando agora aqui, por parte da população, reprovando esse tipo de modelo atual. Ora, esse legado que você disse que deixou em São Caetano do Sul já não era perceptível em 2012? Não faria mais sentido, já naquele momento, o eleitor de São Caetano escolher colocar como prefeito, no caso, Regina Mauro, que era a sua candidata na época? Por que, se o governo era bem avaliado ou deixou legados, acabou não conseguindo vencer aquela disputa? Olha, eu não sou sociólogo nem cientista político, mas essas são algumas das questões que eu acho que a democracia tende a explicar. Na verdade, você colocou muito bem, nós terminamos o governo com quase 50%, você pega a última pesquisa de opinião aí dos veículos aqui da região, nós tínhamos 49% de ótimo e bom na avaliação da administração, o que infelizmente não foi transferido para a candidata da época, que era uma candidata qualificada, uma candidata que tecnicamente tinha um viés muito forte, mas que não era do processo político. Talvez essa tenha sido a defasagem que ficou e prevaleceu aí, talvez o fator conhecimento que eu digo de saber quem é o candidato, e essa pseudo-experiência que trazia de 16 anos na política, que a gente viu que a experiência parlamentar tem um valor, a experiência administrativa é outra. E a gente viu no que deu na cidade. Auríquio, o atual prefeito Paulo Pinheiro tem dito já desde os primeiros dias de governo, e diz isso ainda hoje, de que o senhor deixou uma dívida de 263 milhões aproximadamente quando saiu da prefeitura. Ele disse, inclusive, em entrevista ao RDTV, que um dos grandes motivos de ele não ter conseguido cumprir todo o plano de governo que ele propôs em 2012 foi justamente a existência dessa dívida. E disse também que quem for assumir o governo em 2017, pode até ser ele mesmo, vai ter essa dívida herdada ainda, quer dizer, vai ficar para 2017. O que o senhor tem a dizer sobre essa dívida que ele sempre fala sobre esse assunto, né? Bom, primeiro que é uma estrondosa mentira, a justiça provou isso claramente, que não existe nada disso, até porque é injusto com o cidadão você falar em dívida. A dívida no setor público é um outro mecanismo completamente diferente, nem o tempo aqui nem nos permite que explique-se o que é uma dívida, mas o que
o atual prefeito se queixa são de restos a pagar, que são mecanismos absolutamente normais na transição de qualquer governo. Você analisa aqui em Santo André, foi assim da passagem do prefeito Aidan para o prefeito Grana. Em São Bernardo você não notou porque ficou de um governo para o mesmo governo, e isso se faz em qualquer localidade. O que o prefeito tem usado nesse tom que eles transformaram em tal de dívida, que eu repito aqui que é uma grande mentira, a própria justiça mostrou que isso não existe da maneira que eles colocam, é uma cortina de fumaça para justificar a ineficiência, inoperância, um governo que não realizou. Nós estamos pela primeira vez na história de São Caetano, hoje, inclusive comemorando 139 anos, desde a autonomia político-administrativa em 1948, todos os prefeitos, repito aqui, todos os prefeitos que passaram por São Caetano do Sul entregaram pelo menos uma unidade escolar. Esta é a primeira vez que São Caetano acaba um ciclo de prefeitura sem ganhar, não é uma única escola, a cidade não ganhou uma única sala de aula. Não é que a cidade não ganhou uma unidade de saúde, ela não ganhou um único consultório médico. Ou seja, a cidade estagnou. E aí eu faço aqui um rápido exercício, se me permitir. Claro. A cidade acumulou, ao longo dos últimos 4 anos, o atual prefeito, 5 bilhões de reais de orçamento. 5 bilhões de reais de orçamento. Aonde foi colocado esse dinheiro todo? Eu quero que essa explicação que ele precisa dar, porque não se realizou nada. Ainda que ele fale de 200 e tantos milhões, vamos supor até que fosse verdade, não representaria 4% do que a cidade arrecadou. Você teria, vamos falar aí, a perda de 1% anual do orçamento com esse valor. Agora, nós precisamos saber aonde, porque uma cidade que se diz, como o prefeito diz, que está endividada, ela não contrata 12 milhões de reais por ano de agência de publicidade. 12 milhões é muito dinheiro. Ela não loca 134 automóveis pelo preço que daria para comprar 1.000 automóveis. A cidade que está endividada não superfatura compra de medicamentos. Um medicamento que a Atibaia paga R$10 na caixinha, São Caetano paga R$60. A gente chama de superfaturamento para dar um nome elegante aqui no RDTV. Então, são essas contradições que o cidadão está cansado. Isso vale nos 6 primeiros meses, vale estourando no primeiro ano. Depois disso, o cidadão quer serviço. Nós precisamos falar onde é que está o remédio, onde é que está a consulta médica, onde é que está a consulta odontológica, prótese odontológica. Encontrei essa semana aqui o dono do laboratório protético. Ele tem mais de 3.000 próteses para entregar na cidade e não está entregando. Porque ninguém dá conta do recado. Ou seja, então a cidade não tem gestão. Nós temos uma crise de administração. Agora, só para entender, você falou que não deixou dívida, até porque é um outro conceito, sim, né? Sim. Mas deixou restos a pagar. Restos a pagar como todo administração. A pagar? Olha, esse cálculo ele requer uma perícia, que aliás eu estou requerendo uma perícia técnica, porque naturalmente já ficou distorcido depois de tanta coisa que se falou, tanta coisa que se fez, agora nós vamos precisar ter uma perícia. Mas eu te diria para você aí que longe de estar na casa de 100 milhões de reais. Uhum. O que eu repito aqui, se você fosse pegar para um orçamento de 5 bilhões ao longo de 4 anos, você estaria falando em menos de 2%. Daria para ter quitado de uma forma rápida. Pelo amor de Deus. Agora, me chamou a atenção... Agora, eu só queria complementar, claro, por favor, se você me permitir, Tiago, que ele falou que o próximo prefeito deve encontrar uma dívida. Eu vou repetir aqui, não é dívida. O próximo prefeito vai encontrar um resto a pagar que ele vai deixar. E eu tenho certeza que serei o próximo prefeito. A cidade pode ficar tranquila que nós vamos dar conta da gestão e vamos colocar remédio na prateleira, trazer médico para a unidade de saúde, vamos abrir escola. São quase 1.000 crianças em espera para vaga de educação infantil em período integral. Nós vamos trazer a resolução como nós trouxemos nos 8 anos que ficamos na prefeitura. Olha, Eurico, recentemente você se tornou candidato oficial, né? Foi feita a convenção do PSDB no dia 24 de julho, um domingo. Me chamou a atenção aqui 2 trechos do seu discurso, foi um discurso bem duro, né? Bem crítico ao governo Paulo Pinheiro, mas 2 trechos aqui eu queria que você comentasse e detalhasse um pouquinho mais para os internautas aqui do RDTV. Você falou, por exemplo, em um trecho, essa convenção marca uma ruptura no sistema político de São Caetano, aqui hoje se rompe a política mesquinha, a política da mentira, a política do engodo, a política da baixaria que se iniciou em 2012 e que se encerra aqui porque nessa eleição vai prevalecer a verdade. Em outro ponto você citou, vamos nos afastar desse modelo clientelista e patrimonialista, onde só uma família que comanda a cidade, tempos
onde a família que não tem cargo eletivo possui gabinetes dentro do gabinete do prefeito. Detalhe um pouquinho para a gente, o que você quis dizer com essas palavras na convenção do PSDB? Olha, primeiro eu queria colocar aqui, Tiago, que na verdade a convenção é um momento de festa, onde se homologam as candidaturas naturalmente, e minha palavra lá foi uma palavra de esperança. Eu quero trazer para o morador de São Caetano do Sul o que eu sempre representei, um filho da cidade que quer o melhor para os seus conterrâneos. E essa é a esperança que a gente quer deixar para o morador de São Caetano do Sul. Agora, a política em São Caetano, quando eu digo uma política mesquinha, é a política de você ter hoje as classes mais desfavorecidas absolutamente abandonadas. Em detrimento de você prevalecer alguns segmentos da sociedade, você tem hoje miséria estabelecida em São Caetano. Eu visitei a semana passada uma casa de 2 senhoras no bairro São José, onde não tinha absolutamente um grão de arroz ou feijão para essa família comer, e as 2 tinham sido excluídas dos programas sociais que nós tínhamos estabelecido, o Pro Família, no ano de 2012. Então isso para mim é a política mesquinha. Agora, aonde se tange em política patrimonialista, uma política clientelista, é a política de aos amigos do rei tudo, a quem não é nosso amigo, nada. Então isso é retrógrado, isso é anacrônico. São Caetano não permite mais isso. E patrimonialista no sentido que se confunde o que é público com o que é privado. Na medida que você tem filhos que ocupam gabinetes dentro do gabinete do prefeito e não são funcionários concursados, não exercem cargos em comissão junto à administração pública, como é que podem estar instalados lá dentro e receber autoridades, receber fornecedores da prefeitura? Fica um questionamento da licitude, da legalidade desses atos. Então, nesse sentido, é uma administração, sim, clientelista e patrimonialista. E o atual prefeito rebate essas acusações de baixaria, dizendo que o senhor tem feito baixarias, fez em 2002 na campanha, né, na última eleição, e nesse ano também acusações aí infundadas. Como é que o senhor responde a isso? Primeiro que eu quero dizer é o seguinte, em 2012 eu fui a primeira pessoa que ligou para ele parabenizando ele pela vitória. Eu acho que da democracia, quem ganha governa e quem perde fiscaliza. O que eu fiz foi fiscalizar ao longo dos 4 anos. Eu fui a liderança da oposição na cidade, a cidade ficou praticamente sem oposição, nós fomos para a liderança da oposição, fizemos isso de forma legítima, democrática, transparente, usando os órgãos de controle, inclusive sem representatividade na Câmara, que a gente pudesse estar fazendo uso da tribuna da Câmara, mas fizemos uma oposição limpa, legítima. Agora, eu quero debater propostas, eu quero debater saúde, eu quero debater combate às enchentes, eu quero debater mobilidade urbana, eu quero debater os temas que são contemporâneos à cidade. Tive a altivez de entender a troca que a população quis fazer em 2012, como tenho agora a responsabilidade de entender que a população de novo quer uma troca, uma nova troca. Agora, Eurico, nos meses que antecederam a construção da sua pré-candidatura e agora candidatura, um assunto que veio muito à tona foi a respeito das suas contas de 2012 relativas ao seu último ano de gestão. Essas contas foram inicialmente rejeitadas pelo Tribunal de Contas, isso foi para análise da Câmara, que também rejeitou, em um outro momento acabou sendo anulado isso. Explica para a gente em que pé que está essa situação, quais são os próximos passos a partir de agora? Olha, na verdade, eu queria só retificar aqui uma colocação sua. O Tribunal de Contas concluiu o processo de avaliação das nossas contas de 2012, cerceando um segmento de defesa nosso. Esse é o motivo que esse processo não está concluso. Tanto é que ele volta para a Justiça para que se analise quando e como será concluído isso. E, em cima disso, a Câmara dos Vereadores, num ato político, persecutório, fez uma sessão eivada de nulidades, cerceando completamente todo e qualquer direito de prazos e defesas da nossa parte, e produzindo um decreto legislativo que nos daria como reprovação definitiva das contas, o que foi anulado pela Justiça 2 vezes. Foi anulado no processo junto ao Tribunal de Justiça, onde se demonstra que tanto o parecer do Tribunal de Contas quanto aquela sessão da Câmara estão nulos, e também num outro processo específico para a sessão da Câmara Municipal, anulando aquela sessão da Câmara. Portanto, a total abertura, a discussão das contas de 2012 nossas, estão longe de serem encerradas. Tá. Qual a possibilidade de essa questão jurídica de alguma forma atrapalhar a sua candidatura, alguma decisão surgir no meio da campanha? Isso é possível? Não, decisões jurídicas podem surgir a qualquer dia, mas nenhuma que possa impactar na questão de registrar a candidatura, até porque o registro de candidatura é agora, no próximo dia 15,
e até dia 18 de agosto o prazo das impugnações. Fora isso, qualquer fator superveniente deverá ser analisado a posteriori. Agora, é de se imaginar que os seus adversários podem usar ou devem usar esse assunto. Não pode criar uma certa insegurança também no eleitor, de pensar, olha será que se eu votar no Rico, o eleitor está muito esclarecido e muito parceiro nosso. As pesquisas mostram isso, a gente lidera em qualquer cenário, em qualquer instituto de pesquisa. Agora, os adversários, não é que eles vão fazer, eles têm feito isso diuturnamente. Por quê? Eu repito aqui, ninguém quer debater o futuro da cidade. Ninguém quer debater o que vai ser feito da saúde, o que vai ser feito da segurança pública, o que vai ser feito da educação. Agora, o que se tem uma tentativa é de levar para o tapetão jurídico para ganhar na justiça. Na justiça não vai, porque a justiça, como o próprio nome diz, tem a justiça dos homens, a justiça de Deus, e eu tenho certeza que lá nós temos a isenção total. E na urna, somos nós que vamos ganhar, porque eles sabem que na urna eles não ganham a eleição da gente. Como é que o senhor avalia as outras candidaturas? Há uma tendência natural, pelo menos num primeiro momento, de se polarizar muito essa discussão entre o senhor e o atual prefeito, mas há outros nomes também, né? Como é que o senhor avalia a presença desses outros nomes? A tendência de mais nomes estarem presentes nessa disputa favorece quem aparece na frente, favorece o atual prefeito? Como é que o senhor vê o impacto desses outros nomes aí na disputa? Eu vejo com muito respeito as demais candidaturas. Eu acho que é legítima do processo democrático, ainda que algumas delas são estimuladas pelo próprio governo, tá certo? O governo tenta, além da candidatura do próprio prefeito, tenta estimular outras candidaturas, no sentido de achar que possa obstruir a migração do eleitor para nós. Por enquanto, a técnica deles tem falhado. Eu respeito muitas candidaturas, mas os números não mentem e os números mostram, nesse momento, um ambiente de polarização entre o atual prefeito e o ex-prefeito, que somos nós, no sentido do debate. Agora, tem ainda aí 60 dias até as eleições. O eleitor saberá observar, analisar, raciocinar e escolher. Quer dizer, há nomes, então, na sua avaliação, que estão mais para tentar ajudar o prefeito do que qualquer outra coisa nessa discussão? Não é na minha avaliação, tenho certeza absoluta. São candidaturas alternativas ao atual governo, estimuladas pelo atual governo. São Caetano vai ter uma campanha mais curta, de 90 para 45 dias, como todas as outras cidades também, só que São Caetano é ainda mais curta porque não tem segundo turno. É bom ou ruim, na sua avaliação, ter uma campanha mais curta, como será este ano, com essa nova legislação? Tiago, eu de forma geral, eu acho que a Justiça Eleitoral acertou em encurtar o período. Agora, o que precisa ser feito é melhorar alguns outros prazos que correm junto com esses 45 dias, que a Justiça deixou absolutamente para rever depois. Mas eu acho salutar porque você encurta o tempo com economia de recursos, com menor desgaste. 45 dias é um período suficiente para o eleitor escolher quem ele quer que comande a cidade dele nos próximos 4 anos. Agora, Aurico, uma das movimentações recentes que nós observamos aí nos últimos dias foi a questão do PTB, né, que acabou declarando apoio ao prefeito Paulo Pinheiro, indicou aí o vice, né, do Paulo Pinheiro, mas nós sabemos que o partido não está 100% com o prefeito, que há nomes que defendiam, ou agora não mais porque já teve a convenção, mas defendiam apoio à sua candidatura. Certo. Houve em algum momento a possibilidade de o PTB por completo apoiar a Aurico, ou isso nunca foi possível, até por conta da decisão de Campos Machado? E como será aí a atuação desses vereadores que não concordaram com essa decisão do PTB de apoiar Paulo Pinheiro? Olha, na verdade, eu acho que nós temos que fazer um histórico aqui, até para o telenauta entender. Eu fui do PTB durante, acho que 20 anos. Todo o seu mandato, foi do PTB. Honrei os 2 mandatos com o PTB, aceitei um convite do governador Geraldo Alckmin, do ex-governador Serra, de ir para o PSDB, que foi de braços abertos pelo PSDB da minha cidade, na figura de quem hoje compõe a chapa conosco, o vereador Beto Vidosky, que preside o Diretório Municipal de São Caetano do Sul, e aceitei o convite. Isso trouxe, obviamente, um desconforto no comando estadual do partido, que a gente até entende, e quero dizer aqui, porque o deputado Campos Machado é uma das grandes lideranças do país, mas talvez está faltando aí uma visão um pouco mais global, que o partido tem perdido fôlego de forma sistêmica na região metropolitana, no próprio estado, encolhendo bancadas de deputados, de vereadores, etc. Mas não me compete julgar, porque eu respeito muito o partido onde eu passei e respeito a figura de liderança do deputado Campos Machado, que sempre sinalizou que depois da minha saída o PTB não ficaria na nossa candidatura. Aliás, ele sinalizou sempre e tinha candidato próprio. Um irmão do ex-prefeito Tortorello era candidato. Aí houve um atropelo,
O partido foi para as bases, foi para apoiar o atual prefeito, inclusive na composição da chapa majoritária. O que eu quero dizer aqui é que eu quero os eleitores e aqueles que têm voto no partido, que estão nos apoiando de forma oficiosa na nossa candidatura. Foi uma saída um pouco conturbada do PTB? Não tinha a possibilidade não. de fazer de uma outra forma? Muito pelo contrário. De que não fosse um rompimento quase que definitivo com o partido? Ali, se você pegar a história de todos que saíram do PTB aqui da região, todos tiveram exatamente o mesmo início, meio e fim que a nossa. Foi assim com a Aidan Ravin, foi assim com o Clóvis Volpi, foi assim com outros nomes. Mas eu quero dizer aqui que não foi nenhum processo atabalhoado, não. Muito pelo contrário, planejamos isso com muita clareza, discutimos isso sempre com o governador Geraldo Alckmin. Então, não há que se falar em nenhum momento que fizemos algo que não estava no planejamento. Essa campanha de 2016 vai ser mais de ataques ou mais de propostas? Propostas e propostas. Eu quero debater propostas. Aliás, é o que eu gosto de fazer. Eu quero falar sobre saúde, que é o que eu mais me dediquei na minha vida. Então, gosto de ouvir falar quando as pessoas reconhecem que foi na nossa administração que a saúde deu os grandes saltos. Então, é isso que a gente quer debater. Qual que é o principal gargalo na sua avaliação desse atual governo, Paulo Pinheiro? Saúde. A saúde está absolutamente caótica, esfacelada. Isso não sou eu que estou falando. Pega qualquer pesquisa de qualquer instituto, qualitativa, quantitativa, põe o principal problema da cidade, saúde. Mas o que piorou? O atendimento está pior? O que exatamente que ficou pior em relação ao seu governo? Temos tempo para falar? Temos tempo. Temos tempo para falar? Bom, em primeiro lugar, você tem absolutamente um não acesso a consultas. Hoje você tem consulta de especialidade que demoram 8, 9 meses para acontecer. Absolutamente incompatível. Você tem uma dificuldade em obtenção de exames de apoio diagnósticos que inviabilizam qualquer tipo de tratamento. Uma ressonância nuclear magnética demora de 13 a 14 meses. Tem 3.000 ultrassons na Secretaria da Saúde esperando autorização para serem liberados para os pacientes. Exame laboratorial, o prestador de serviço tem dia que não tem o reagente disso, dia que não tem o reagente daquilo, o paciente vai para a unidade, vai em jejum, vai preparado e não faz o exame. Assistência farmacêutica, eu te diria que é absolutamente um caos, um absurdo o que acontece. Você não tem itens básicos, nem na assistência básica e no próprio hospital. Ontem mesmo encontrei uma enfermeira de um plantão noturno, 2 pacientes não tinham antibiótico para tomar nas doses da madrugada, porque não tinha disponibilidade do antibiótico no hospital Maria Braido. E isso eu estou falando de forma genérica. Se você for pegar no item assistência farmacêutica, onde você tem gasto de milhões de reais e que não chega na ponta da população, por conta. Outro dia incineraram 1 milhão de comprimidos de omeprazol. É inédito na história, eu nunca vi. Olha, eu tenho 20 anos de saúde pública, eu nunca vi falar um negócio desse. 1 milhão de comprimidos, Thiago. 1 milhão de comprimidos não cabe nessa sala que nós estamos aqui no estúdio do RDTV. Conseguiram estragar 1 milhão de comprimidos. Aí o próprio SBT, o Jornal Nacional do SBT, traz lá, compra superfaturada de medicamento na casa de 600%. A população sabe. A população sabe que na medida que você superfatura o remédio não chega na ponta para a população. Então, eu estou dando aqui uma pincelada, mas a gente podia entrar nos itens de detalhes aí, que seria um atrás do outro aí, a gente precisaria um programa específico para falar da saúde em São Caetano do Sul. Me tira uma curiosidade, a gente estava falando agora há pouco da campanha de 2012, Regina Maura Zettoni era sua secretária, a principal secretária naquele momento, foi escolhida para ser candidata, e fez um caminho parecido aí de mudança de partido, né, porque deixou o PTB, foi para o PSDB também. Ela vai participar de alguma forma da campanha? Houve um distanciamento do senhor em relação a ela, que a gente ouve pouco falar da Regina hoje em dia, né? Ela vai ter algum tipo de participação? Muito pelo contrário. A Regina é participante ativa da nossa campanha, é coordenadora, junto com o professor Silvio Augusto Michiotti, os dois são coordenadores do nosso plano de governo. Estão participando ativamente. A Regina é um quadro de excepcional qualificação técnica, que com certeza será colaboradora em algum ponto da nossa administração, sim. O plano de governo tem alguma data para ser lançado? Setembro. Vamos afinar datas ainda, porque nós estamos terminando as reuniões técnicas agora. Na próxima semana esgotam-se as reuniões técnicas, aí é a base de compilação, trazer a parte eletrônica do plano para dentro, finalizá-lo. Acredito que no início de setembro nós estamos entregando o plano para a cidade. Que nota que José Aurico Júnior daria ao governo Paulo Pinheiro? Eu vou me juntar à população de São Caetano do Sul e vou dar uma nota entre ruim e péssimo, que é o que ele tem
é onde está a maior concentração dos eleitores de São Caetano do Sul. Não vou dar número, que ficaria deselegante da minha parte, mas como 50% praticamente da população considera o governo ruim ou péssimo, eu me junto a esses 50% da população. Bom, Auric, eu quero agradecer aqui a sua presença. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Fica à vontade para falar com o internauta que nos acompanha agora, principalmente o eleitor de São Caetano, né, que no dia 2 de outubro vai tomar essa decisão tão importante a respeito do futuro da cidade. Olha, primeiro eu quero agradecer aqui a direção da RedeTV, a você, Tiago, nos dar a oportunidade de estar aqui, num dia tão importante para a nossa cidade, completando 139 anos, uma história bonita, que hoje na missa pela manhã, Dom Pedro Cipollini fez lá uma síntese da história da nossa cidade durante a sua homilia, o que nos deixou profundamente emocionado. Eu quero deixar ao amigo telenauta aqui, especialmente de São Caetano do Sul, uma palavra de esperança, uma palavra que o futuro com certeza deverá trazer melhorias na nossa cidade. Não é possível, a cidade está realmente num período de dificuldades, a gente entende que a colocação do nosso nome não é um projeto pessoal meu ou das pessoas que me acompanham politicamente, mas sim é um projeto coletivo, um projeto plural, um projeto de cidade, de alguém que já passou e já mostrou do que temos capacidade de fazer. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui está pregando que vamos transformar a cidade num paraíso, até porque a reorganização dos serviços públicos, a retomada do caminho do crescimento e desenvolvimento vai demandar algum período de tempo, um ano e pouco, 2 anos. E nós vamos fazer isso com gestão, com dedicação, com trabalho. Eu gosto de trabalhar, quem me conhece sabe que a gente gosta de chegar cedo, ir embora tarde, levar os problemas para trazer soluções, diferentemente do modelo que nós temos hoje, que é um modelo lento, letárgico, muito mais apático do que a cidade merece. Fica aqui meus parabéns ao morador e a certeza de um futuro melhor para São Caetano. Parabéns, São Caetano do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, Auríquio. Obrigado a você, José Auríquio Júnior, do PSDB, candidato a prefeito de São Caetano, conversou conosco. Obrigado também a você, internauta. Continue acompanhando outras entrevistas no site repórterdiario.com.br. Até uma próxima.